O que é pecado? Será que existe mesmo esse tal de pecado original? Eu me chamo Tiago e eu estou aqui para falar com você que é marcado por Jesus. Nós tivemos, durante toda a história da humanidade, muitas crises. Tivemos, por exemplo, a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que matou milhares de pessoas. Existiu também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inteiro esteve em caos com a violência do homem. Existiu também, na verdade existe agora, nos dias de hoje, pelo menos agora em 2022, a pandemia de coronavírus. Uma pandemia que matou muitas pessoas. Infelizmente, a gente pode até conhecer pessoas que acabaram morrendo por conta dessa doença. Então existiram diversas pandemias no mundo, mas existiu uma pandemia maior do que essas, e existe até hoje. Uma pandemia que afetou o mundo, afetou a natureza, afetou a todos nós. Essa pandemia se chama pecado. Mas pouco se fala da maior pandemia de todos os tempos, o pecado. Lá em Adão e Eva, quando Eva comeu do fruto e Adão depois comeu do fruto, ali entrou o pecado. A gente chama esse pecado de pecado original. E ele afetou todo o mundo, ele afetou a natureza, ele afetou a todos nós. E nós sofremos até hoje por causa dessa pandemia. Pecado é definitivamente virar as costas para Deus. É um grito de independência contra Deus. E é uma coisa tão grave que trouxe com ele a morte. E eu vou apresentar para você 6 pontos que vão provar para você que você peca até quando não tem a intenção de pecar. E o último, ele é o que mais vai te impressionar. O primeiro ponto está lá em 1 João 3:4 e fala bem assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então todas as vezes que nós quebramos a lei, nós pecamos. Por exemplo, se a gente deseja a mulher do nosso próximo, ou se a gente odeia alguém que está próximo a nós, ou adoramos a outros deuses, em qualquer um dos 10 mandamentos, se a gente quebra a lei, a gente peca, ok? Então vamos já para o segundo ponto. O segundo ponto está lá em Tiago 4:17 e vai falar assim para a gente, olha: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, por exemplo, quando você está lá no ônibus, cansado de manhã, acordou cedo, e aí você consegue encontrar um lugar maravilhoso, quase que brilhando ali para você, para sentar ali no ônibus. E aí então você consegue ali se acomodar. E quando você presta atenção, tempos depois está vindo uma velhinha assim, ó, na catraca. Às vezes está lá toda cheia de bolsa, uma maravilha. E aí o que você faz? Você vai, ó, dorme, finge que está dormindo. Isso não é a atitude de um cristão. Essa não é a atitude que a Bíblia manda a gente fazer. Porque até quando eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai falar assim para a gente lá em Romanos 14:23. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Então, o pecado ele é uma ação, ele é uma omissão e também depende da sua motivação. A gente vê muita gente indo pregar por aí, fazer evangelismo na igreja, isso é legal pra caramba. Mas eu vejo uma galera de vez em quando com celular, filmando, postando nas suas redes sociais
E aí, depois que ela posta, ela recebe vários comentários ali, elogiando, nossa, mas como você é uma pessoa boa, como achar uma pessoa igual a você. A gente percebe que a motivação dessa pessoa não é adorar a Deus, mas é se mostrar para as pessoas e mostrar que está fazendo o bem. Então a motivação dela é errada. A atitude é correta, ela está ali indo evangelizar, às vezes ela leva ali um alimento para as pessoas que são moradores de rua. Isso é legal pra caramba, mas quando ela tenta trazer a glória para ela mesma, ela peca. Então depende da motivação. Mas antes de continuar, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você está gostando da palavra que eu estou trazendo aqui para você? Aproveita e dá um clique aí no joinha, porque então esse vídeo ele vai ser espalhado para mais pessoas e elas vão ser abençoadas com a palavra de Deus. E não se esqueça que o último ponto, ele é o que mais vai te impressionar. Então vamos agora para o quarto ponto, que está lá em Mateus 5, 27 ao 28. Fala assim pra gente. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu no seu coração. Então o pecado, ele também é um desejo, é um pensamento. A gente imagina que o pecado, ele acaba acontecendo quando a gente faz alguma coisa, né? Mas todo pecado que a gente faz como uma ação, ele antes começa aqui, ó, na nossa cabeça. A palavra de Deus fala que é no nosso coração. Quando a gente fala sobre coração, a gente está falando sobre pensamentos, sobre aquilo que eu maquino antes aqui nessa cabecinha pecaminosa. Então vamos relembrar os 4 pontos que a gente viu até agora? O primeiro ponto, o pecado ele é uma ação. O segundo ponto, o pecado ele é uma omissão. O terceiro ponto, o pecado ele depende da sua motivação. E o quarto, ele é uma coisa que começa no seu pensamento. E o quinto, ele está lá em Salmos 51, 5, que fala bem assim: de fato, tenho sido mau desde que eu nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi está falando aqui pra gente que desde que ele nasceu, ele é pecador. E eu vim trazer essa notícia para você, que eu e você somos pecadores desde que nós nascemos. A gente olha para as criancinhas, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que a gente vê ele fazendo várias birras, a gente vê ele chorando por muitas coisas que são desnecessárias. A gente fala para ele fazer algo e ele não faz aquele algo, ele quer fazer simplesmente aquilo que está no coração dele. Então a gente consegue perceber, sim, que as crianças, elas são pecadoras. As crianças nasceram em pecado, assim como nós nascemos em pecado. Então, a criança não é apenas toda aquela fofura, apenas tudo aquilo, aquela coisinha maravilhosa que a gente vê. E agora nós vamos para o último ponto, que na minha opinião ele é bastante sério. Está lá em Tiago 2:10 e fala bem assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se nós tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados. De todos esses pontos que eu trouxe para você, se você erra em um, você é culpado de todos eles. É sério. A gente às vezes leva o pecado como se fosse algo... eu vou fazer aqui, depois eu vou pedir perdão para Deus. Eu vou fazer aqui e tá tudo certo. Faz parte de mim. Eu sou assim. Eu cresci assim. Quando a gente fala em pecado, a gente fala daquilo que vem com ele, que é a morte. A pergunta que você deve estar se fazendo aí é: tem jeito? Será se todos nós vamos estar perdidos para sempre? O que eu quero te falar hoje é que tem jeito sim. E esse jeito se chama Jesus. Quando a gente quebra uma lei, a gente então tem uma reação sobre nós.
e essa reação é a morte. O legal nisso tudo é que Jesus tomou o nosso lugar e a lei foi contra ele. E a gente conhece a história do final da vida de Jesus, que foi a cruz. E isso é maravilhoso. A gente olha para a cruz e percebe o tamanho do amor do próprio Deus se entregando por nós, que somos inimigos dele. Você entregaria a sua mãe para morrer por pessoas que te odeiam? Você entregaria o seu irmão ou quem sabe o seu filho para morrer por pessoas que não estão nem ligando para você? Jesus se entregou. E o próprio Deus teve todo esse plano para chegar até você. O pecado, ele nos iguala. O pastor peca, sua mãe peca, todo mundo que você conhece peca. Mas o legal é que quem está em Cristo Jesus não tem condenação nenhuma sobre ele. Lá em Romanos 8:1 fala que não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, condenações do passado, condenações do presente e condenações do futuro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque toda condenação caiu contra Jesus, quando Jesus morreu por nós. E o legal é que agora nós temos um caminho que nos leva à vida. O caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero te convidar então para você seguir esse caminho. A vida é muito difícil, eu sei disso. E nós jovens, a gente sofre bastante com a vida. A gente tem muitos problemas, mas o fato de ter Jesus com a gente, o dono da vida, a pessoa que está no controle de todas as coisas, facilita muito. E no final, nós vamos ter esperança, que nós vamos ter vida em Cristo Jesus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você tanto ama. Também dá uma comentada, coloca aí embaixo algo que você quer ouvir futuramente. É muito importante para a gente e também vai abençoar com certeza a vida de todos nós. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.